Tem um produtor de conteúdo antigo já no YouTube. O cara é da Manosphere, não é necessariamente MGTOW. Ele tem um estilo todo dele, pragmático. É o Aaron Clarey. E eu sempre acabo me lembrando quando o TFM fala a respeito das mulheres encalhadas, né? Que chegaram aí aos seus 35, 40, sem marido, sem filhos, e agora elas estão praticamente condenadas à solidão aí até 90 anos, que é 85, 90 anos, a expectativa de vida da mulher atual. E o Third Fling Monk, ele sempre fala assim, olha, tu tá nessa situação por tua culpa, tu fez isso consigo mesma, ninguém mais fez isso contigo. Resumindo, a mulher é que ela é responsável pela situação na qual ela se encontra. Isso lembra também uma frase do Rollo Tomassi que diz tudo a respeito disso, que é a seguinte, ele diz que todos os homens, eles estão loucos para ter um relacionamento sério com uma guria, namorar, morar junto, talvez até casar e ter filhos se eles tiverem condições, na época que a mulher moderna, a mulher atual, menos quer um relacionamento sério. Qual faixa de idade seria essa? Entre os 15 e os 25. Então, na época que os homens mais querem isso, que eles têm menos opções, eles têm menos recursos, menos status, eles querem conseguir arranjar uma mulher e talvez construir algo junto, elas não querem, porque elas querem viajar, elas querem colecionar pica, elas querem viajar, fazer faculdade, tirar um monte de foto no Instagram e etc. Aí, magicamente, quando elas chegam lá aos 30, 35, o jogo vira. Só que daí o homem já teve 15, 10 anos de desenvolvimento pessoal, no qual ele conquistou outras mulheres, conquistou recursos, status, e agora ele é que é o seletivo. Então é que nem o Rollo Tomassi fala, na faixa de idade que o homem tá louco para ter um relacionamento sério, as mulheres não querem, e daí depois, quando elas querem, o homem já não quer porque ele tá mais exigente, ele tem mais opções. E como eu já disse várias vezes, uma mulher que já não é mais tão atraente, não é mais fértil, ela não tem o que oferecer para um homem. Porque o homem ele consegue proteger a si mesmo e consegue prover a si mesmo. O que ele precisa é de sexo e reprodução. Uma mulher velha não consegue prover isso para ele. Mas voltando ao ponto do Aaron Clarey. Essa é uma parte bem genérica, não é tanto MGTOW. O Aaron Clarey ele costuma falar que o que traz satisfação, o que traz felicidade para a pessoa são objetivos pessoais que ela pode ter e concretizar, mas também são os relacionamentos dessa pessoa. Tu não precisa necessariamente ter uma esposa, ter filhos, tu pode ter relacionamentos muito bons com os teus amigos e com os teus familiares, inclusive até mesmo sobrinhos, que é o caso do Aaron Clarey. Só que ele fala que, por exemplo, essas mulheres que encalham, elas dedicam a melhor faixa da vida delas, da juventude, da fertilidade, para trabalho, estudo, viagens, relacionamentos casuais, e daí depois elas terminam sozinhas. E como Aaron Clarey conclui, o que traz felicidade na vida de uma pessoa são os relacionamentos. Uma mulher que chega nesse estágio de encalhar, ok, ela investiu em trabalho, estudo, lazer, só que relacionamentos não tem. Por isso que tem esses 50, 40 anos de miséria que vai rolar pro resto da vida. Só que, por exemplo, teve uma conclusão que o Aaron Clarey tirou já faz tempo, é um vídeo antigo a respeito, que é o seguinte, que também foi abordado naquele livro The Pence Rule, que eu até fiz aquele vídeo dizendo por que algumas mulheres odeiam os homens, que está ligado a essa parte de relacionamentos, que é a seguinte, essas mulheres elas terminaram desse jeito nessa situação porque elas são extremamente egoístas, elas são hedonistas. Elas estão preocupadas só no que elas querem e o que os outros podem prover para elas. Elas não dão a mínima para o que elas têm que oferecer para os outros, o que elas têm que prover para os outros. O que elas têm que oferecer para um homem, para o homem querer se comprometer com ela. Então isso é basicamente o que se fala em inglês one-sided relationship, né? É um relacionamento que só beneficia um lado. É um relacionamento que não tem um benefício mútuo. Então o modus operandi da mulher atual basicamente é o seguinte, hipergamia, empoderamento, elas estão cada vez mais exigentes, especialmente porque elas deixam para procurar algo sério nos 30, 35, ao invés de querer se comprometer com um cara por causa do crescimento de potencial dele, futuro, elas querem simplesmente pegar um cara pronto quando elas já estão passadas. Só que elas só estão preocupadas com o que elas querem e com o que o homem tem que prover para elas, porque elas são egoístas. Elas não estão nem aí para o que o homem espera de uma mulher. Seja de comportamento, tratamento, aparência.
Por exemplo, a gente vê hoje em dia muita mulher que está aí casando, obviamente com uma idade já mais avançada, acima dos 25, 30, e elas falam abertamente para os maridos que não querem ter filhos. Quer dizer, nem ao menos isso elas querem prover pro cara, entendeu? Olha o nível de egoísmo. E é o que o Aaron Clarey fala, a pessoa não está cultivando relacionamentos porque está querendo que só o outro lado invista, não está querendo investir, e a pessoa está sendo egoísta. Então uma pessoa egoísta desse jeito merece ficar sozinha. Porque concluindo tudo isso, o homem, ele sabe que para atrair uma mulher ele tem que ter status, tem que ter recursos, ele tem que crescer, ele tem que progredir na vida. Pelo menos até um estágio que ele se torne atraente para as mulheres. Depois ele só cresce se ele quiser ou não. Isso se ele quiser atrair mulheres. Mas qualquer homem que está entrando num relacionamento, seja só de morar junto ou de casar, independente de ter filhos ou não, ele sabe que ele tem que prover. Mesmo que não seja totalmente, ele tem que subsidiar, ele tem que meio que garantir uma certa segurança para a mulher para manter ela. Certo? É aquela parte de proteção e provisão. Só que, por outro lado, a mulher ela não está garantindo proteção nem provisão para o homem, porque ela só quer se relacionar com o homem que está acima dela, ou pelo menos no mesmo nível. E daí é aquela regra, né? O homem tem que prover para ela, mas ela não tem que prover para o homem. E o que a mulher provia antigamente para os homens, que era assim, cuidar do lar, cuidar do homem, e especialmente dar descendentes para ele, dar herdeiros para ele, mulherada não quer saber de nada disso. E o principal é o que o homem procura numa companheira: aparência física, companhia e sexo. Veja bem, a aparência física e o sexo, e especialmente a reprodução, está totalmente relacionado com a juventude, com a idade. Então essas mulheres elas simplesmente deixaram 5, 10, 15, 20 anos passar. E por que elas chegaram na situação que elas chegaram? Porque elas nunca deram a mínima para o que os homens querem, para o que os homens esperam. Resumindo, são pessoas completamente tóxicas, são pessoas que não valem a pena e que merecem ficar sozinhas. Então, 40, 50 anos aí, a partir dos 40 anos, né, de expectativa da mulher. Olha, vamos imaginar agora, concluindo esse vídeo, quantos gatos a mulher consegue ter nesses 40, 50 anos e quantos dildos ela vai consumir. Por esse vídeo é isso.